E nos destaques de hoje, cientistas da UFRJ descobrem paciente infectado com coronavírus por 5 meses. Governo Bolsonaro omite em informe à ONU esvaziamento do combate à tortura. E STJ confirma afastamento de Witzel do governo do Rio. Veja estes destaques hoje no programa 2 Pontos. Olá, como vão todos? Está começando mais um programa 2 Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e vamos conversar um pouco sobre alguns dos destaques que circulam pelas redes sociais, como os cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram paciente infectada com coronavírus por 5 meses. Ou seja, Ana Cláudia derruba aquela tese de que o coronavírus ele tem um tempo limitado no corpo da pessoa de 2 semanas, enfim, 5 meses é muito tempo. Olá, Odilon. Nossos cumprimentos a você, internauta, que nos acompanha, assim como nós estamos acompanhando este Brasil que vive esta pandemia ainda cercado de ignorâncias, dúvidas, negacionismos, mas muita luta, muito empenho e muita resistência da parte de muitos brasileiros, principalmente aqueles que estão na linha de frente, não somente nos cuidados, mas também na pesquisa. Estes são os brasileiros que precisam ser, sim, citados e reverenciados, porque eles estão acompanhando a realidade que a maioria dos governantes está se empenhando em negar. A ciência no Brasil vem recebendo perseguições e cortes nos investimentos desde o golpe de 2016, quando Temer assumiu a presidência interina e se transformou em um presidente golpista. Depois, nós tivemos o desprazer de ter Bolsonaro na presidência do Brasil, coincidentemente quando entramos na pandemia. E ele já vinha negando a ciência, cortando investimentos e tentando o tempo todo desmoralizar pesquisadores. Olha onde nós chegamos. Nós chegamos em um ponto em que uma parte do Brasil acredita que não tem mais nenhum problema com coronavírus, outra parte está lutando pela vida nos hospitais, nas UTIs, e uma outra parte pequena está fazendo isolamento social e acompanhando as informações que os pesquisadores, os cientistas, que são sérios, eles trazem. Este dado é um dado assustador, porque nós estávamos acreditando que existia um ciclo que se completaria em 2 semanas, mas os pesquisadores, eles desde o início vêm nos alertando de que não existe ainda segurança nos dados que são coletados, que são inclusive divulgados sobre coronavírus. Eles mesmos sabem que cada corpo pode apresentar uma reação inusitada. O coronavírus, ele pode afetar partes, órgãos do corpo de maneira diferente em cada um de nós. Assim como este caso, que é o primeiro a ser divulgado com esse tempo todo de presença do vírus ativo em um organismo transmissor, 5 meses. Imagina quantas pessoas podem ter sido infectadas acreditando que poderiam já confiar na presença, inclusive familiares, pessoas próximas que geralmente não usam máscaras quando estão no convívio. Embora que o uso de máscaras no Brasil hoje também é algo muito restrita, é um sinal de indivíduo consciente no meio da multidão da inconsciência. Olha só, coronavírus ainda não está domado.
mesmo que o comércio esteja muito interessado, já visando o final de ano, visando o Natal, visando o Dia das Crianças. Para o comércio, a pior data foi o Dia das Mães de 2020, porque o mês de maio foi um dos mais difíceis. A mortandade ainda não tinha se tornado fato normal. Nós ainda estávamos sob o ímpeto do espanto com a quantidade de óbitos. Mas depois que tudo foi se encaixando na naturalização da dor, da morte, da perda, nós chegamos em agosto, no Dia dos Pais, com muitas festas, inclusive com muitos contágios. Após o Dia dos Pais, a quantidade de contágios em velhinhos, em idosos, em pais e mães, ela aumentou. Inclusive, existem casos emblemáticos. Se você procura na internet, você lá encontra casos emblemáticos de contágios após visita do Dia dos Pais. Agora, nós teremos o Dia das Crianças. Em outubro, as crianças já estarão recebendo beijinhos e abraços. Olha, os italianos, quando eles estavam fazendo o seu combate mais intenso ao coronavírus, eles chegaram a produzir vídeos para orientar as crianças sobre a necessidade de suspender o toque, o beijo, o abraço, o carinho do familiar, em nome de um futuro para ela. Um trabalho muito interessante. Então, nós aqui no Brasil temos o mercado que vai nos induzindo a fazer as compras, porque é Dia das Crianças, nós precisaremos beijar, abraçar e presentear os infantes. Cuidado e muito cuidado com isso, porque você não apresentou nenhum sintoma, mas você pode ser um assintomático e transmitir para a sua criança, que pode transmitir para outras pessoas. Mas o comércio ele é sagaz, porque ele já está de olho no final de ano, nas festividades de Natal, na troca de presente, e isso é de uma maneira muito fenomênica, porque é claro que existem os interesses maiores. Esse aí é a ponta, é o que aparece. Mas o que ainda está por trás é justamente uma rede que movimenta milhões em interesses econômicos puros. A vida, ela se dilui em estatística. Estatística não tem sobrenome. Estatística não tem calor, não tem rosto, não tem olho. Estatística é número, mas por trás daquele número, lembra, existe o risco de que eu ou você entremos na quantidade. Olha, nesse caso dessa paciente, que o coronavírus está há 5 meses com ela e, no caso, infectando outras pessoas, temos que também analisar que as universidades no mundo inteiro estão estudando os casos de reinfecção do vírus, ou seja, pessoas que novamente contraem o coronavírus. Nós temos ainda, a UFRJ está pesquisando isso, pessoas que estão com o vírus há mais de 2 semanas no corpo. Existe um percentual de pessoas que está com coronavírus, apesar da informação geral e disseminada de que o vírus ele fica no corpo durante 2 semanas. E também existe um outro percentual de pessoas que também está sendo estudada de que a doença está no corpo há mais de 30 dias. Então, são situações que a ciência vai tentando descobrir as formas, as alternativas de lidar durante a pandemia. Então, se reforçam as situações que nós sabemos que devem ser reforçadas com os cuidados, as medidas sanitárias, lavar as mãos, a máscara, etc. Agora, ao mesmo tempo, existe também a expectativa do retorno às aulas. E hoje, o Diário Oficial da União, ele publicou a informação de que o governo Bolsonaro ele revogou uma portaria do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial, que incluía a Covid-19 na lista de enfermidades relacionadas ao trabalho. Ou seja, os professores e os profissionais de saúde são os que mais perdem com isso, porque eles lidam diretamente, os professores vão lidar quando as aulas forem voltar. E os médicos, enfermeiros, eles lidam diretamente com pessoas que estão doentes. Então, o coronavírus, segundo o governo federal, não deve ser incluído nesse tipo de doença relacionada ao trabalho.
Então, vamos em frente e vendo qual é a perspectiva que vai sendo alcançada no nosso país. O governo Bolsonaro omite e informe a ONU esvaziamento no combate à tortura. É basicamente o seguinte: por que o desmonte de uma parcela de órgãos de fiscalização do combate à tortura no Brasil? É isso que a ONU quer saber. Por que Bolsonaro manteria qualquer parcela de órgãos que fiscalizasse tortura no Brasil? Nós, brasileiros, já sabemos a resposta. Bolsonaro é favorável à tortura. É um defensor da tortura e talvez, com possibilidade, seja um torturador. Desse modo, a ONU ela buscará respostas formais, mas nós brasileiros já sabemos. Para nós não há nenhuma novidade nisso. Seria até estranho o contrário, se Bolsonaro estivesse fortalecendo órgãos que fiscalizam e que atuam no combate à tortura. Seria mesmo uma anomalia. O homem utilizou a tortura como emblema de campanha. Ele percebeu que o brasileiro é fácil de manipular pela emoção, desde que envolve situações que lhe parecem ameaçadoras a si e aos seus familiares. Desse modo, conseguiu que uma boa parcela ou uma má parcela da opinião pública estivesse favorável à tortura junto com ele. Desse modo, o Brasil ele vai se deslocando do núcleo de civilidade que foi criado em torno de uma proposta global de políticas de combate à tortura. Porque, olha, gente, torturar um ser humano com a mesma morfologia que eu, você, todos nós temos, é algo que remonta a um tempo dito incivilizado. É um tempo que as linguagens acadêmicas, ainda eivadas de preconceito, porque são termos questionáveis, é o tempo da barbárie. Porém, a civilidade, ela deu uma recuada grave na história do Brasil desde 2018. E isso vem se confirmando a cada dia, porque hoje nós estamos tendo que aprender a lidar com a apologia à tortura. Talvez a ONU ela precisasse vir fazer uma pesquisa de campo no Brasil, talvez espalhar seus representantes para acompanhar como estão se dando os processos lá nas florestas, o que está acontecendo com os povos originários, talvez nos grandes centros urbanos para acompanhar o tratamento da polícia para com os cidadãos, talvez visitar os hospitais públicos e observar que tipo de tratamento humano ou desumano é encontrado ali para o indivíduo que, por exemplo, está numa fila de UTI por causa de Covid-19, que está tendo angústia respiratória, morte por sufocamento. Olha, motivos para encontrar brasileiro sendo torturado, sinceramente, não tem faltado. Seja a tortura que nós compreendemos como a violência letal, a agressão ao corpo, o disforme do corpo, como aconteceu em poucos dias atrás com uma adolescente pelo fato dela ser lésbica, pela sua orientação sexual. Três homens utilizaram-se de ferro, barra de ferro, deformaram-lhe o corpo. Foi levada a um hospital irreconhecível pelo simples motivo de não agradar a eles com a orientação sexual que possuía. Mas tudo está ligado a este universo de não rezou na cartilha do Bolsonaro, logo pode ser torturado, pode ser espancado, pode ser perseguido,
pode ser até morto, porque Bolsonaro é o precursor dessa morte desde os seus palanques. Olha, infelizmente nós ainda dependemos no Brasil, no setor público, de indivíduos. Infelizmente. Infelizmente porque a gente tem um esforço de procuradores, de alguns procuradores da República, de alguns promotores, de alguns juízes pelo Brasil, para tentar fazer com que a tortura não seja mais uma prática existente no Brasil, nem com a aceitação que o passado tenta impor ao presente no Brasil, de que o que aconteceu lá atrás foi para prevenir o comunismo, o avanço do comunismo no Brasil, muito menos a aceitação no presente para o futuro, dizendo que as autoridades policiais ou de Estado, etc., devem praticar a tortura para o combate à criminalidade. Ainda bem que existem pessoas no setor público que estão preocupadas em erradicar essa ideia, mas por que, infelizmente, eu digo que isso ainda se restringe a indivíduos? Porque o combate à tortura, Ana Cláudia, deveria ser uma política de Estado, não de um governo específico. Em tese, o Estado em si funcionando para poder erradicar a tortura e, ao mesmo tempo, não louvar os torturadores do passado. Porém, o que observamos é que o próprio presidente da República tem como livro de cabeceira um eminente torturador, que foi o Ustra, que é bastante conhecido em São Paulo, pelos porões da ditadura, não pelas luzes que a ditadura poderia gerar, e sim como personagem dos porões, do submundo da ditadura no Brasil. E é assim que os livros de história registram. Esperando, então, que essa situação, quem sabe, possa ser alterada, quem sabe o nosso Estado brasileiro ele possa amadurecer o suficiente para que um dia nós possamos enxergar a tortura do passado e a tortura do presente como fenômenos que não fazem bem, não são saudáveis para a democracia do futuro que nós estamos construindo no nosso país. STJ confirma afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio. Essa história é interessante, Ana Cláudia, porque tem um detalhe nela que ao menos me chama muito a atenção, que é as semelhanças que existem entre o caso Witzel e o caso Jair Bolsonaro. O Witzel, entre os argumentos que embasam o afastamento dele do governo de São Paulo, é que ele é suspeito de receber... Desculpa, o governo do Rio. É de que ele recebeu dinheiro de propina, recebeu 554 mil reais em propina pela conta bancária do escritório de advocacia da mulher dele. Porém, por que 89 mil reais foram depositados na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, através de Fabrício Queiroz, o grande amigo e irmão de Jair Bolsonaro? E por que o Bolsonaro permanece no cargo e o Witzel foi afastado? Olha, Odilon daria um conto fantástico, com certeza com ares de terror, mas a história parece ser uma sequência de benefícios aos interesses de Bolsonaro. Enquanto o governador agora afastado do Rio de Janeiro, Exato, esteve ao seu lado, afinando discursos, não tinha problema nenhum. Mas a partir do momento em que ele e o Ministério Público do Rio começa a se tornar uma ameaça à estabilidade política da família Bolsonaro através de seus filhos e do envolvimento em ilícitos, quando o Witzel se anuncia como um possível competidor de Bolsonaro em 2022, as coisas mudam, os interesses divergiram e Bolsonaro está no poder maior do que o que estava o governador do Rio. Então, o Bolsonaro manda no cenário. Bolsonaro influencia as instituições e, com isto,
o afastamento beneficia porque existe sim uma expectativa do país com relação às investigações na vida dos Bolsonaro. É interessante como Bolsonaro conseguiu fazer da sua família um clã envolvido em ilícitos, desde a mulher aos filhos, a ele mesmo. É interessante também o mau gosto na escolha de relacionamentos de amizade que essa família possui. Uma família envolvida com milícias. O tapete talvez já esteja tão grosso de tantas coisas que está encobrindo, que para Bolsonaro é mais interessante ter um Wilson Witzel afastado do que ameaçando os seus garotos de mais de 20, de 30 anos de idade. Olha, gente, eu estou anotando aqui o que a Ana Cláudia está falando, porque eu também eu também gostaria de poder acrescentar só algumas coisas, me lembrando disso. Enquanto ela falava aqui a respeito desses detalhes das milícias, etc., eu fiquei me perguntando, nesse processo de afastamento do Witzel, via STJ, confirmado pela maioria dos ministros do STJ, só teve um voto contrário. Onde está a defesa de Wilson Witzel? Os advogados Onde esteve a defesa de Lula? O Witzel, ele não foi ouvido nesse processo, segundo os advogados do próprio governador do Rio, agora afastado. Então, por que os ministros tomaram como base apenas o lado das investigações, apenas um lado das investigações? Mas e o lado da pessoa que foi afastada? Esse lado não foi ouvido. Isso é um precedente perigoso para o nosso país. Mas este precedente, Odilon, foi a Lava Jato quem abriu. Pois é o sintoma do lavajatismo que avança pelas instituições. Quer dizer, se o Ministério Público fala, virou lei, então não precisa ouvir o outro lado, não precisa ter o outro lado, não precisa da palavra do outro lado, porque já está definido e acabou. Outro ponto nisso daí é que a Assembleia Legislativa do Rio, ela abriu um processo de impeachment contra o governador do Rio. E o processo de impeachment, ele tem uma série de burocracias, e uma delas é o afastamento por 180 dias do governador do cargo. Essa etapa não vai ser cumprida pela Assembleia do Rio, porque ele já foi afastado. É o tempo em que ele demora, ele é afastado por 180 dias para que ele possa se defender das acusações, aí ele volta ao cargo, ele se defende e aí vai se decidir pelo afastamento ou não do governador. Essa etapa, porém, ela não vai existir no Rio de Janeiro. Além disso, existe também o interesse dos Bolsonaro em cima do Ministério Público do Rio para que um nome bolsonarista ele possa ser indicado na lista tríplice e escolhido, entre aspas, escolhido pelo novo governador do Rio, que é um aliado desde sempre dos Bolsonaro. Ou seja, é uma situação que o Rio de Janeiro hoje enfrenta de desmantelamento político, eleitoral e social, que a gente não sabe, Ana Cláudia, se isso vai se estender pelo restante do Brasil. Você falou bem das milícias. Você acha nesse momento que as milícias elas estão se sentindo muito à vontade por essa vitória, no caso, pelo afastamento de Witzel do cargo, ou seja, as milícias se sentiram incômodo com Witzel? Como é que você analisa isso? Na verdade, Odilon, porque o Brasil sabe de maneira a partir de uma expectativa relacionada a fatos que ligaram pessoas, Bolsonaros, milícias e até a morte de algumas delas. O que o Brasil sabe é que alguns milicianos serão favorecidos com a suspensão ou um novo caminho
para essas investigações. Não é uma questão que envolva a milícia na sua completude, porque o Rio de Janeiro é complexo, é grande e existem muitos tipos de relacionamentos e de envolvimentos com esta camada que lá é quase um estado paralelo. O fato é, a família Bolsonaro é o foco tanto das investigações como da tentativa de desvios de caminho para que tudo termine numa enorme pizza para ser repartida com a família Bolsonaro e seus amigos nem sempre bem vistos pela sociedade e pela polícia. É nesse clima de lavajatismo que avança pelo Brasil de maneira acelerada, nós encerramos o nosso programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, antes agradecendo o carinho, a acolhida dos amigos que estão compartilhando mais e mais os programas e o conteúdo da Repórter Nordeste TV, que é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br, onde nós chamamos você também para acessar os textos sempre maravilhosos de Ana Cláudia Laurindo, também o blog do Odilon, também o blog de Silvio Rodrigo, e nós vamos construindo esse contexto de um meio de comunicação com uma ideia diferente, mais democrática da nossa sociedade. Até a próxima!